Minhas lindas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se o homem está usando o seu corpo, ele está usufruindo do seu corpo, ele está azando com você. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Ele tá te devendo. E tá te devendo muito, muito. Bota aí, faz uma planilha do tempo que durou, tá? Olha, eu fiquei com você 2 horas aqui hoje. Tá bom, meu amor? Quanto que isso aí vai sair, essa brincadeirinha? É 3 vezes por semana? Ou então tem gente que é até todo dia, né? Nossa, ai, Mona Lisa, o que eu faço? Meu namorado é viciado em sexo. Um tabaco bem massa pra gente... É o sonho da GP, né? Encontrar um homem assim viciado, né, meu? É o sonho dela. Porque ela vai saber monetizar isso. E você, tonhona, que tá se deixando ser usada. Minha querida, pensa uma coisa. Se você não tirar dinheiro desse homem, se você não arregaçar o bolso dele, ele vai gastar com uma GP ou vai gastar com a amante. Depois não adianta me mandar textão, não, que eu vou te bloquear, tá? Eu vou te bloquear. Primeiro, é lógico, vou rir bastante da sua cara. As baratinhas engraçadas, né? E depois eu vou te bloquear, que ó, baratinha. Não, sai daqui, querida. Não quero barata perto de mim no meu perfil. Não, você tem voltado bueiro, já sabe? Barata, barata burra, ainda por cima, barata tonta. Tá bom. Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Quanto tempo que eu não fazia um react aqui no canal, não é mesmo? E por que eu comecei o vídeo rindo? Porque aquilo que ela fala nada mais é do que uma confirmação daquilo que eu sempre falei aqui no meu canal, daquilo que a Red, daquilo que a Black sempre fala, que todas as relações, não só entre homens e mulheres, mas todas as relações entre seres humanos de maneira geral, são na base da troca, são na base do escambo, são na base do toma lá da cá, ninguém faz nada de graça por ninguém, e entre homens e mulheres não existe essa de amorzinho, não existe essa de romantismo e etc, tudo é transacional, tá bom? Então botem isso na cabeça de vocês, tá? Por mais que uma pessoa seja bem tratada, não significa que pela outra ela seja amada, tá bom? É claro que existem exceções, eu não vou falar que não existe de maneira alguma amor entre homem e mulher, porque o mundo ele é grande demais, ele é vasto demais para que a gente possa falar que não existe caso algum desse tipo de coisa, tá bom? Então, primeiramente eu vou pedir, tá, antes de dissecar sobre esse tema, dissertar, na verdade, perdão pelo tô parecendo a Magda errando as palavras aqui. Mas antes de dissertar aqui sobre o tema, eu vou pedir para que vocês tenham respeito pela moça aqui nos comentários, tá bom? Para não prejudicar o canal. O algoritmo do YouTube já tá de olho em mim. Ele até já removeu um vídeo meu aí alegando discurso de ódio. Até postei isso aí na aba comunidade. Então vamos ter calma aí nos comentários para que, né, o canal aqui não seja prejudicado. Eu sei que vocês querem que o trabalho continue, mas para que ele continue a gente tem que tomar certos cuidados aqui de agora em diante, tá bom? Então assim, voltando aqui ao que eu estava falando, o mundo ele é grande demais para que a gente, tudo que nós possamos falar que sim ou que não, a gente possa falar que não existe caso algum. Entretanto, nós somos em regra, né? Então, quando eu falo, por exemplo, naquele meu vídeo a respeito de amor, que o amor ele é algo tão divino e tão sublime, né? O verdadeiro amor, quando eu falo sobre amor, me pauto pelo significado bíblico, ele é algo tão sublime que acredito eu que ser humano algum é capaz naturalmente de ter esse tipo de sentimento, né? Entretanto, existem alguns atos que você pode considerar que se encaixem nessa definição de amor bíblico. Por exemplo, você está na rua, você vai e faz um ato de caridade, você dá uma sopa para um mendigo, por exemplo, você ajuda uma senhora a atravessar uma rua, você não vai ganhar nada com isso. Se você faz isso, por exemplo, de uma maneira que você só está fazendo bem, isso é um ato de amor, né? Você, por exemplo, pegar um cachorrinho de rua e criar em casa, por mais que esse cachorro só vá te dar trabalho, você cuida, você dá banho nele, esse cachorro você sabe que ele não tem força o suficiente para te proteger, isso também é um ato de amor, você adotar uma criança, você fazer um bem, sem necessariamente querer algo em troca, todos esses tipos de atitudes, eles são encaixáveis nessa definição de amor, entende? Então assim, você tem algumas atitudes de seres humanos que mesmo não tendo essa capacidade
capacidade de demonstrar sempre, mas você tem algumas atitudes isoladas que se encaixam nessa definição de amor. Então, entre homens e mulheres também você tem esse tipo de ato. Não estou dizendo que isso não existe de maneira alguma, mas que em regra o ser humano ele não mantém esse tipo de padrão de comportamento sempre, né? A maioria das vezes o ser humano ele é individualista, ele é uma pessoa que age simplesmente por volta de interesse, então as relações humanas elas são baseadas nessa regra, que ninguém faz nada para ninguém de maneira abnegada, de maneira a não querer nada em troca. Então não seria diferente nos relacionamentos, né, entre casamentos, etc. Então o que ela fala basicamente é só uma confirmação disso, é o que eu sempre falo. E quer saber de uma coisa? Eu poderia dizer que ela está certa se a lógica pela qual ela opera fosse a certa, mas ela não está. E eu vou explicar isso agora. Primeiramente, o que ela fala, ela simplesmente escancara o que você vê que a maioria delas pensam, né? Até porque se você for nos comentários do vídeo dela, você verá que boa parte, né? A plataforma do Tico Teco, ele é uma plataforma que visa bastante corroborar a narrativa feminina. Então, assim, ela é uma plataforma feita para agradar o público feminino. Então, o que você vai ver, na maioria das vezes, será vídeos conforme o viés de confirmação delas e conforme a ótica de visão que elas têm acerca das coisas. Então, nesse vídeo não é diferente, você vê vários comentários, provavelmente de seguidoras da moça, falando, é isso mesmo, chega de ficar ali, né, fazendo tudo de graça, chega de ficar acostumando mal, esses caras só querem se aproveitar da gente, tal. Então, ela está certa quando ela fala que as mulheres têm que ser mais diretas mesmo, que elas têm que botar as cartas na mesa e têm que farmar com isso de uma maneira que elas não se prejudiquem, né? O que eu questiono é simplesmente se esse tipo de coisa é honesta o suficiente, onde é que está a reciprocidade, né? Tem que ser algo que seja proporcional, que seja mútuo, né? O que elas ganham tem que ser proporcional ao que elas oferecem, né? Isso aí é uma outra coisa, eu já questionei sobre isso em vários outros vídeos. Se vocês quiserem assistir ali outras playlists aí do meu canal, eu falo diretamente sobre esse tipo de coisa, né? Como é que deve ser casamento funcional, blá 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 blá, que tem que ser uma coisa de interesse mútuo, que tem que ser recíproco, que ambos têm que oferecer de maneira proporcional para que ninguém saia perdendo nessa história, né? Entretanto, ela está errada porque, primeiro, a ótica pela qual ela opera, a lógica, se você for ver o fundamento da narrativa, se baseia em um tipo específico de cara, né, a qual a gente sabe que a maioria dos homens não pertence. Então, você vê pela narrativa do canal, principalmente desses canais dessas coaches femininas e tal, que quando elas falam de homem, elas imaginam um tipo específico de homem que não abarca todos os outros, que é o tipo do cara que geralmente é destacado, seja ele um homem mais cafajeste, seja ele mais rico, seja um cara que geralmente tem umas qualidades a mais, que é o cara que geralmente elas olham. E esse cara, por ser um sujeito que geralmente elas cobiçam, elas começam a facilitar em demasiado o acesso a esse cara à relação íntima, de modo que seja prejudicial para elas. Então, é a respeito desse cara que elas geralmente falam, para que as mulheres não facilitem, para que elas dificultem, a fim de que elas não saiam prejudicadas nesse tipo de situação. Isso não ocorre na maioria dos relacionamentos, porque a maioria dos homens não consegue ser destacado. Então, a maioria dos caras nem passam por esse tipo de situação, onde eles saem ganhando sempre. Não, a maioria dos caras, né, eles não saem nem ganhando nem perdendo, acredito eu, que pela falta de traquejo, pela falta de muitas vezes por culpa deles próprios, é que você vê que os homens, eles de uma maneira ou outra acabam saindo mais perdendo do que ganhando, né? Não necessariamente no que diz respeito à questão financeira, mas na questão emocional. Os caras são betas nas relações, enfim, eu já expliquei sobre isso em vários e vários outros vídeos, né? Então, tá errado por conta disso. Então, basicamente, o que elas propõem é que para esse tipo de cara, que geralmente é o alvo, né, de conquista que elas têm, elas dificultem as coisas a fim de elas não serem prejudicadas. Isso é uma coisa que por si só não irá acontecer, porque a conta simplesmente não fecha. A partir do momento em que tiver muita demanda feminina pelo acesso a poucos tipos de caras, que geralmente é isso que acontece, esse tipo de coisa continuará acontecendo, esse tipo de recado que ela passa não ressoará de maneira quantitativa ou suficiente para abarcar todas as outras que farão isso, muito provavelmente. Então, sei lá, de cada 10 mulheres existentes, umas 2 ou 3 vão seguir o que ela faz, as outras 7 vão continuar fazendo. Por quê? Porque é questão de demanda.
A partir do momento em que os alvos delas forem esses poucos caras, né? E eu nem digo poucos caras por questão de serem ricos, né? Porque é questão de ser poucos caras, porque a maioria dos homens não é destacado. Então, por mais que o indivíduo, por exemplo, seja pobre, o indivíduo pobre a qual elas irão se interessar, geralmente é o cara que é mais cafajeste. A maioria dos homens não consegue ser, porque a cafajestagem, ela demanda um fardo da performance que a maioria dos homens não consegue. Então, se o cara for feio, sim, ele tem que ser um feio que tem pegado, um feio que tem lábio, um feio que tem alguma coisa a acrescentar. Então, sempre, em todos os nichos, seja ele no nicho mais pobre ou no nicho mais rico, sempre elas estarão atrás dos mesmos tipos de caras, que são os caras destacados, que por questão matemática são minoria. Então sempre esse tipo de demanda, esse tipo de narrativa irá se afirmar. Então você vê sempre elas falando das mesmas coisas acerca dos caras, né? Os mesmos padrões de tratamento. Por quê? Porque elas sempre estão atrás de uma minoria de caras. Então sempre acontecem as mesmas coisas, os caras se aproveitam delas, elas têm relacionamentos ruins, elas baseiam suas narrativas a respeito de os homens de um modo geral, com base nesses poucos homens que são os caras que elas se interessam e blá blá blá. Então, mas eu achei interessante eu falar a respeito desse vídeo por conta disso, né? Porque escancara mesmo que até mesmo quando elas pegam esses caras aos quais elas julgam estar apaixonadas, na verdade não é questão de apaixonamento nenhum, é questão muito mais de pragmatismo, né? E quando eu digo isso, eu falo de maneira geral, de maneira em regra. É claro que em um outro caso realmente pode rolar sim um amor genuíno, mas em regra esse tipo de coisa não existe. Quando ela quer pegar um cara desse, que é o cara destacado, ela quer utilizar as características desse homem em benefício próprio. Então, quando ela pega, por exemplo, um cara que é um sujeito bad boy, ela quer utilizar ali a personalidade dela de uma maneira que seja boa para ela, para protegê-la. Quando ela pega um cara, por exemplo, que tem mais lábia, ela julga que esse cara, por ter lábia, por ser esperto, ele pode ser um sujeito que pode acumular recursos e etc. Quando ela pega, por exemplo, um cara que é bonito, ela gosta primeiro desse cara, por quê? Porque toda pessoa que ela é bonita, ela recompensa, né, os seus hormônios, né? Toda pessoa que ela é bonita, ela é aprazível ao sistema de recompensa da gente. Então, assim, você olhou para uma pessoa que ela é bonita, seja homem ou mulher, o seu sistema de recompensa, ele é rapidamente ativado. Então, assim, ele é recompensador para você. Em segundo, quando elas pegam esse tipo de cara mais bonito, elas querem para si a boa genética dele. Então, o cara, ele já tá pagando com a boa genética dele. Embora ele não ofereça mais nada, só o fato dele ter uma boa genética, isso já significa que ele tá pagando. Por isso que ele é bem tratado, por isso que elas tentam segurar um cara desse, o que é entendido equivocadamente aqui na Black Pill como sendo uma demonstração de amor genuíno, mas não é, simplesmente pragmatismo, tá? Lembrando que eu estou falando sobre regra, tá? Em regra, a maioria delas age desse jeito, sendo uma ou outra, às vezes até responsável por fazer uma atitude realmente visando esse tipo de amor abnegado, o que não acontece com todo mundo. Então, para que a gente não fique, né, fazendo esse tipo de inserção toda hora e cansando o discurso, algo que eu já estou fazendo, a gente fala sempre pela regra, tá bom? Então é isso, de uma maneira ou de outra, você já está pagando caso você tenha esse tipo de coisa. Então não existe abnegação nesse tipo de discurso, existe simplesmente a pragmatismo, e o que elas estão propondo é que quando elas peguem esse tipo de cara mais destacado, que elas dificultem um pouco o jogo, mas é algo que será inalcançável devido à demanda, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui o que vocês pensam sobre isso nos comentários e até a próxima.